Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos meditar brevemente sobre a fé e as obras. A primeira coisa, eu não vou entrar em discussões teológicas ou um aprofundamento realmente doutrinário sobre isso, mas eu quero trazer algumas coisas, alguns pontos bem práticos para a nossa vida. Essa discussão, infelizmente, ela ficou muito tendenciosa nos meios teológicos, especialmente entre os católicos e os protestantes evangélicos. Mas vejam, existe um fulcro muito importante aí. Primeiro, eu preciso ter claro que nós somos justificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é um dom gratuito de Deus que Ele nos dá, né? E que nós fazemos uma adesão deste dom gratuito de Deus pela fé, porque nós não vemos isso. Nós não vemos essa realidade espiritual que nós chamamos de salvação, obviamente. Sentimos os frutos e os efeitos dela porque vivemos sobre ela. Então vejam, a fé e as obras elas não deveriam se contrapor, mas o homem de fé deveria manifestar a sua fé em obras, como diz São Tiago na sua carta. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei a minha fé com obras, assim diz ele. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que nós somos justificados pelas obras, ou seja, de que nós fazemos uma quantidade de obras e, de alguma forma, Deus nos salva por causa disso. Esse é o ponto fundamental que eu queria trabalhar conosco hoje, que é o quê? Essa interpretação muito errada que muito existem nos corações cristãos, de que nós podemos compensar de alguma forma os nossos pecados com obras, como se fosse uma balança, entende? Vejam, eu não quero viver a vida de castidade, eu não quero viver a vida de penitência, eu não quero viver a vida de participação e fidelidade na Santa Missa, mas aí para compensar tudo isso eu meio que massagio o meu ego, massagio o meu interior, fazendo algumas obras de caridade. Sou um homem rico, uma mulher rica, dou muito dinheiro, sou um homem disponível, então sirvo bastante, mas não deixo que isso converta a minha vida. Essa concepção de obras, infelizmente, ela permeia muita mentalidade dos cristãos. E essa mentalidade, ela vai nos conduzir, sem dúvida alguma, ao inferno, porque a salvação não se alcança pela força das obras. A salvação não é um mérito que nós apresentamos diante de Deus. Olha, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Em uma determinada passagem, o próprio Jesus fala, vejam, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Jesus vai olhar para mim e vai dizer, eu não te conheço. Não são as obras que nos colocam... E milagres são uma coisa grandiosa, entende? É realmente uma coisa grandiosa. Mas não são essas obras que irão nos salvar. A amizade com Deus é um fruto da fé. Então nós fazemos uma coisa, nós servimos, nós, por exemplo, nos disponibilizamos a servir o reino de Deus, nós colocamos os nossos bens à disposição não porque queremos compensar de uma maneira imatura aquela imagem paternalista de Deus que existe dentro de nós e coloca Deus como um grande juiz, apesar de todas as coisas. Não. Na verdade, o próprio serviço, a própria gratuidade, a disponibilidade financeira para o reino de Deus nasce de uma gratidão, de um reconhecimento que, antes de tudo, eu recebi de Deus isso. Eu recebi de Deus, por exemplo, o dom para trabalhar, inteligência, para poder passar no concurso, se assim foi o caso. Recebi de Deus as minhas capacidades, potências interiores e exteriores, a saúde. Eu reconheço isso no mais íntimo do meu ser e, então, agradeço a Deus por isso. Bendigo a Deus o seu santo nome, porque é uma forma de eu retribuir esses dons, que pela fé eu vejo que provém do próprio Deus. É importante ter isso claro porque, eventualmente, nas nossas obras, a gente não vai ver frutos. Uns plantam, outros colhem, diz a palavra de Deus. Vamos servir, muitas vezes, um serviço ingrato, sem ser reconhecido, sem ser visto pelos homens, sem dar frutos aqui nessa terra. Imaginem, Madre Teresa de Calcutá que cuidava dos enfermos, de tal modo que muitos deles morriam. Se ela não tivesse uma visão de fé, a sua obra era infrutífera, porque não salvou muita gente. Talvez até tenha salvado, vejam, eram muitas crianças também. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. A fé e as obras. Então precisamos superar essa dicotomia e abraçar uma vida de fé. Lembremos daquela frase que o Padre Fábio de Mello um dia falou. Não importa tanto o que fazemos a Deus, mas o que Deus faz em nós quando fazemos algo a Ele. A insistência que a comunidade tem para que sirvamos, para que nos engajemos no serviço, ela deve ser sempre vista como o quê? Como uma pedagogia do próprio Deus para nos conduzir ao quê? A uma intimidade maior com Ele. Quantas vezes um jovem ainda imaturo assume a coordenação de um grupo e quer ser testemunho?
para de ter algumas práticas que ele sabe que é pecado, mas que talvez, se não tivesse naquele cargo de liderança, ele não teria força para poder realizar aquela obra. Então, aquela obra vai convertendo o seu coração e aumentando a sua fé, fortalecendo a sua vontade, iluminando a sua inteligência. Esse é o grande mistério, por assim dizer, dessa beleza que Deus nos conduz através do serviço. A fé, por si só, ela não tem o poder de nos salvar também. Porque a fé não é um lance que nós fazemos em direção a Deus, uma aposta, como diria Blaise Pascal. A fé nasce de tudo de uma experiência que nós temos com o amor de Deus, onde antes de tudo nos sentimos amados e queremos retribuir ao seu amor. É exatamente colocar Deus no centro da nossa vida que constitui o mais íntimo da virtude da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.